Meu nome é Teresa Lemoine, tenho 30 anos e sou esposa de um dos homens mais influentes do Principado. No entanto, o reflexo no espelho não mostrava o tumulto que escondia atrás de um sorriso cuidadosamente ensaiado. Os raios dourados do sol da Riviera Francesa iluminavam as ruas de Mônaco enquanto eu caminhava. As vitrines das boutiques de luxo refletiam minha imagem. Nasci em Misa, filha de professores universitários, e cheguei a Mônaco há 5 anos quando me casei com Pierre Lemoine. Ele era herdeiro de uma das famílias mais antigas e ricas do Principado, e nosso casamento foi aclamado como um conto de fadas moderno. A plebeia encantadora que conquistou o coração do príncipe. Mas a realidade, como sempre, era muito diferente desse conto. Enquanto passava pelo café de Paris, notei olhares dissimulados e sussurros contidos. A alta sociedade de Mônaco adorava um escândalo, e eu estava no centro do mais recente. Na noite anterior, durante o baile da Rosa no Sporting de Monte Carlo, Pierre foi surpreendido em uma situação comprometedora como é a Ludi Delacroix, uma modelo francesa hospedada no Hotel de Paris. O pior não foi a traição em si, mas a reação de Marguerite, minha sogra. Quando se deparou com a cena, ela riu, uma risada que parecia ser a coisa mais divertida que já tinha visto. Querida, disse ela, segurando uma taça de champanhe Dom Perignon. Não me diga que você está surpresa. Os homens Lemoine sempre tiveram apetites variados. Naquele momento, senti como se o chão tivesse desaparecido sob meus pés. O salão de baile, com suas luzes piscantes e a música da orquestra, parecia se dissolver ao meu redor. Tudo que eu podia ver era o sorriso satisfeito de Marguerite e o olhar de pena misturado com desdém que ela me lançava. Horas depois, enquanto caminhava pelas ruas de Monte Carlo, meu telefone vibrou. Era Marguerite. Hesitei por um momento antes de atender. Teresa, sua voz soou fria e controlada como sempre. Espero que você tenha se acalmado depois do pequeno incidente de ontem à noite. Respirei fundo, preparando-me para o que estava por vir. Na verdade, Marguerite. Ela me interrompeu, sua voz adotando um tom de falsa simpatia. Querida, eu sei que deve ser difícil para você entender, vindo de onde você vem. Mas é assim que as coisas funcionam no nosso mundo. Pierre é um homem de posição. Certas indiscrições são esperadas. Senti meu sangue ferver, mas mantive a voz tranquila. E o que exatamente você quer dizer com vindo de onde eu venho, Marguerite? Houve uma pausa, e quase pude ver o sorriso condescendente no rosto dela do outro lado da linha. A Teresa, não seja ingênua. Sempre soube que você não era suficiente para Pierre. Uma garota de Misa, filha de professores. Pode até ter conquistado ele por um tempo com seu charme provinciano, mas homens como Pierre precisam de mais. Precisam de mulheres que entendam seu mundo. Suas palavras eram como lâminas afiadas e cruéis, mas algo dentro de mim se rompeu naquele momento, ou talvez se libertou. Entendo, Marguerite, respondi, com minha voz surpreendentemente firme. Desconectei antes que ela pudesse responder. Por um momento, fiquei parada no meio da calçada, observando os carros de luxo passarem e os turistas tirando fotos do cassino de Monte Carlo. Marguerite não tinha ideia do que estava por vir, nem Pierre. Pois naquele momento, enquanto o sol de Mônaco brilhava sobre mim, tomei uma decisão. Se queriam me ver como uma tola ingênua, perfeito. Isso só tornaria minha vingança ainda mais doce. Com um sorriso que não revelava o turbilhão de emoções dentro de mim, comecei a caminhar em direção ao Hotel Hermitage. Tinha um plano a traçar. O Hotel Hermitage era um oásis de luxo e discrição, perfeito para o que eu tinha em mente. Cruzei o saguão, os meus saltos ecoando no piso de mármore, e me dirigi ao bar. O barman, Lucien, me reconheceu imediatamente. Madame Lemoine, que prazer vê-la. O de sempre. Não, hoje não, Lucien. Respondi sentando-me no banco de veludo. Um Negroni, por favor. Lucien levantou uma sobrancelha, mas não disse nada.
Em poucos minutos, o coquetel de cor rubi estava à minha frente. Enquanto saboreava o amargor da bebida, minha mente trabalhava a 1000 por hora. Pierre e Marguerite sempre me subestimaram, vendo-me como uma peça decorativa, uma esposa troféu sem profundidade. Mal sabiam eles que, antes de me tornar Madame Lemoine, eu era uma advogada promissora, especializada em direito empresarial. Nos últimos 5 anos, enquanto sorria e cumprimentava em eventos beneficentes e festas de alta sociedade, observava, aprendia os segredos, alianças e fraquezas da elite de Mônaco. E, o mais importante, conhecia a fundo os negócios da família Lemoine. Meu telefone vibrou novamente. Era uma mensagem de Pierre. Onde você está? Precisamos conversar. O que aconteceu ontem à noite foi um mal-entendido. Ignorei a mensagem e tomei outro gole do meu Negroni. Pierre sempre foi fraco, facilmente manipulado por sua mãe e seus próprios desejos. Provavelmente esperava que eu aceitasse suas desculpas e voltasse para casa como a esposa submissa que eles achavam que eu era. Mas desta vez seria diferente. Lucien, chamei o barman. Conhece algum bom advogado de divórcios em Mônaco? Lucien parecia surpreso, mas rapidamente recuperou sua compostura profissional. Claro, madame, conheço alguns dos melhores. Perfeito. Preciso de um nome e um número, o mais discreto possível. Enquanto Lucien procurava informação, meu olhar percorreu o luxuoso bar. Vi rostos familiares, membros da alta sociedade monegasca, que certamente já estavam comentando sobre o escândalo da noite anterior. Notei Olivier, um dos sócios de Pierre, observando-me com um interesse quase disfarçado. Olivier sempre foi um aliado relutante de Pierre nos negócios, frequentemente discordando de suas decisões impulsivas. Talvez fosse hora de ter uma conversa com ele. Lucien voltou com um cartão. Madame, este é o contato. É conhecida por sua discrição. Muito obrigada, respondi. Antes que Lucien pudesse se afastar, Olivier se aproximou com um sorriso calculado. Que agradável surpresa, disse ele. Posso me juntar a você? Apontei para o banco ao meu lado. Claro. Na verdade, há algo que eu gostaria de discutir com você? Ele se sentou, pedindo uma bebida para acompanhar a minha. Me inclinei ligeiramente, baixando a voz. O que você diria se eu te contasse sobre o projeto de expansão no porto, aquele que Pierre está tentando manter em segredo? Os olhos de Olivier se abriram de par em par por um breve momento antes de recuperar sua compostura. Não sei do que você está falando, Teresa. Oh, tenho certeza de que você sabe, respondi, com meu sorriso agora afiado como uma lâmina. Assim como sei que você tem sérias reservas sobre o projeto. Talvez seja a hora de considerar alternativas. Olivier me estudou por um longo momento, revaluando completamente a mulher à sua frente. Finalmente, assentiu lentamente. Talvez você tenha razão, Teresa. Que tal continuarmos essa conversa em um lugar mais privado? Enquanto nos levantávamos para sair do bar, senti uma onda de adrenalina. O jogo tinha começado e eu estava decidida a ganhar. Marguerite mal sabia que sua nora insuficiente estava prestes a virar seu mundo de cabeça para baixo. E quanto a Pierre, bem, ele estava prestes a aprender que algumas traições custam muito mais do que um simples pedido de desculpas. Olivier e eu nos dirigimos a uma sala privada no mezanino do hotel. O ambiente era luxuoso, com painéis de madeira escura e uma vista panorâmica do porto de Mônaco. Sentei-me em uma cadeira de couro, cruzando as pernas com elegância calculada. Então Teresa, começou Olivier, servindo-nos 2 taças de chá Saguenay-Montrachet 1982. Estou surpreso. Confesso que não esperava esse lado seu. Tomei um gole do vinho, saboreando seu buquê complexo antes de responder. Muitas pessoas cometem esse erro, Olivier. É uma das razões pelas quais estamos tendo essa conversa.
Olivier inclinou-se para a frente, seus olhos astutos avaliando-me com muita atenção sobre o que estava por vir. Que tipo de conversa exatamente? Perguntou ele, curioso. Uma sobre o futuro dos negócios da família Lemoine, respondi com calma. E sobre como você pode se beneficiar se se aliar a mim em vez de a Pierre. Ele levantou uma sobrancelha, intrigado. Mas por que eu faria isso? Pierre é o herdeiro dos Lemoine. Coloquei minha taça na mesa de centro e o olhei diretamente. Pierre é impulsivo e facilmente manipulado, e você sabe disso melhor do que ninguém. O projeto de expansão do porto é só o erro mais recente. Se ele continuar assim, vai afundar a empresa em menos de 2 anos. Olivier não discordou, o que era um bom sinal. E você acha que pode fazer melhor? Perguntou ele, com um toque de ceticismo na voz. Não apenas acho, estou certa, respondi. Retirei uma pasta fina do meu bolso e a entreguei a ele. Aqui está uma análise detalhada dos últimos 5 anos de operações da Lemoine Holdings, incluindo projeções para os próximos 3 anos, além de sugestões para otimização e expansão sustentável. Os olhos de Olivier se arregalaram ligeiramente ao folhear os documentos. Ele passou alguns minutos em silêncio, absorvendo as informações. Impressionante, admitiu finalmente. Mas como você obteve todos esses dados? Sorri, uma expressão que não chegava aos olhos. Digamos que ser subestimada tem suas vantagens. Pierre nunca se preocupou em me esconder nada. Afinal, eu era apenas a esposa troféu, não é? Olivier assentiu lentamente, compreendendo. E o que exatamente você propõe? Uma aliança, respondi. Estou solicitando o divórcio. Com as provas que tenho da infidelidade de Pierre e sua má gestão da empresa, posso assegurar uma parte significativa das ações da Lemoine Holdings. Com seu apoio no conselho, podemos afastar Pierre da direção. Olivier parecia intrigado, mas cauteloso. E Marguerite? E ela nunca permitiria isso, ele disse com um tom gelado. Ela está prestes a descobrir que subestimar a Nora foi seu maior erro. Tem informações sobre algumas das atividades de Marguerite que certamente não gostaria que viessem à tona. O rosto de Olivier iluminou-se com compreensão. O escândalo de 5 anos atrás foi você. Assenti, sem precisar dizer mais. Olivier guardou silêncio por um longo momento, claramente ponderando suas opções. Então, finalmente estendeu a mão. Parece que fiz bem em aceitar esta conversa, Teresa. Você tem um novo aliado. Apertei sua mão, sentindo o primeiro gosto da vitória. Excelente. Agora vamos aos detalhes. Passamos as 2 horas seguintes discutindo estratégias e planos. Quando finalmente nos despedimos, o sol já estava se pondo sobre o Mediterrâneo, pintando o céu com tons dourados e roxos. Ao sair do Hotel Hermitage, notei um carro familiar estacionado do outro lado da rua. Pierre estava lá, me observando com uma mistura de confusão e preocupação no rosto. Ignorei completamente e entrei em um táxi. Enquanto o veículo se afastava, peguei meu telefone e disquei o número que Lucie me havia dado. Olá, sou Teresa Lemoine. Gostaria de agendar uma consulta para discutir um divórcio o mais rápido possível. Desliguei e olhei pela janela, observando as luzes de Mônaco começarem a brilhar na noite que caía. Um novo capítulo estava prestes a começar, e desta vez eu estaria no controle da minha própria história. Na manhã seguinte, acordei em meu apartamento privado, um refúgio secreto que mantive desde o início do casamento. Prevendo que um dia poderia precisar de um espaço só para mim, o sol de Mônaco filtrava-se através das cortinas de seda, mas eu já estava acordada há horas, planejando meu próximo movimento. Meu telefone não parava de vibrar com mensagens e chamadas perdidas de Pierre e Marguerite. Ignorei todas elas e concentrei-me em me preparar para o dia crucial que eu tinha pela frente. Vesti-me com um traje Chanel preto impecável, a armadura da alta sociedade, e saí para meu encontro com a advogada.
O escritório de advogados estava situado em um prédio discreto, porém elegante, próximo ao Palácio de Justiça. Sophie Martinel era uma mulher de meia-idade com olhos perspicazes que pareciam ver através de qualquer fachada. Senhora Lemoine, saudou ela, indicando uma cadeira. Entendo que deseja iniciar um processo de divórcio. Assenti, mantendo a compostura. Sim, e preciso que isso seja feito com a maior discrição e rapidez possível. Sophie inclinou-se um pouco para a frente, com as mãos cruzadas sobre a mesa. Entendo. Dada a posição de sua família em Mônaco, suponho que a situação seja complicada. Você nem imagina, respondi, com um sorriso frio nos lábios. Abri minha pasta e comecei a explicar a situação, revelando as traições de Pierre, a cumplicidade de Marguerite e as evidências que eu havia reunido ao longo dos anos. Os olhos de Sophie se arregalaram ligeiramente à medida que apresentava cada documento, prova após prova. Impressionante, senhora Lemoine, ela comentou ao final. A senhora se preparou muito bem para esta situação. Aprendi desde cedo que, neste mundo, estar preparada é fundamental. Respondi com calma e Sophie assentiu, e eu pude ver um brilho de respeito em seu olhar. Com essas provas, podemos montar um caso sólido. No entanto, devo adverti-la, os Lemoine não vão se render facilmente. Lutaram até o fim. Conto com isso, respondi com frieza e determinação. E quando fizerem, perceberão que subestimaram a pessoa errada. Passamos as horas seguintes elaborando nossa estratégia legal. Ao sair do escritório, senti-me mais leve e fortalecida, como não havia me sentido em anos. O jogo havia começado. Meu telefone vibrou novamente. Desta vez, era uma mensagem de Etienne, reunião do conselho agendada para amanhã. Pierre está ansioso. Marguerite furiosa. Tudo vai conforme o planejado. Sorri para mim mesma e decidi dar um passeio pelo jardim exótico. Enquanto subia as escadas sinuosas do jardim, admirando a impressionante vista da cidade-estado e do mar ao longe, refleti sobre como minha vida havia mudado em apenas 48 horas. De repente, ouvi uma voz familiar atrás de mim. Teresa, finalmente te encontrei. Era Pierre, ofegante e com o rosto vermelho de cansaço. Provavelmente, ele me seguirá desde o escritório de advogados. O que você quer, Pierre? Perguntei com uma voz calma, mas gelada. Ele se aproximou com olhos suplicantes, sem dizer mais nada. Sem me importar com ele, girei-me e comecei a descer as escadas, deixando Pierre perplexo enquanto me afastava. Ouvi-o gritar meu nome, mas não olhei para trás. O sol começava a se pôr sobre Mônaco, projetando sombras longas sobre as ruas estreitas. Amanhã seria o dia da reunião do conselho, o primeiro ato real do meu plano de vingança. E eu mal podia esperar para ver as expressões nos rostos de Pierre e Marguerite quando percebessem que as regras do jogo haviam mudado para sempre. Na manhã seguinte, acordei antes do amanhecer, com a mente já concentrada na batalha que se aproximava. Vesti-me com cuidado, optando por um vestido vermelho escuro, uma declaração silenciosa de guerra. Às 9 em ponto, entrei na sala de reuniões. O silêncio que se instalou na sala era quase palpável. Vi os olhos arregalados de Pierre, o rosto pálido de Marguerite e o sorriso discreto de Etienne. Bom dia a todos, saudei com uma voz firme e controlada. Acho que temos muito a discutir, completei. Marguerite foi a primeira a recuperar o fôlego. Teresa, o que você pensa que está fazendo aqui? Esta é uma reunião privada do conselho. Sorri com uma expressão que não chegou aos meus olhos. Ah, mas eu tenho todo o direito de estar aqui, querida sogra. Afinal, sou uma acionista significativa da empresa. Pierre se levantou abruptamente. Do que você está falando? Você não tem ações. Ah, mas eu tenho, respondi, colocando uma pasta sobre a mesa. Graças ao seu último erro de julgamento,
O rosto de Pierre empalideceu ainda mais quando abri a pasta, revelando documentos legais e uma série de fotos comprometedores. Senhores e senhoras do Conselho, comecei, ignorando os protestos abafados de Marguerite. Nos últimos anos, a Le Moyne Jeans foi mal administrada, colocando em risco não apenas o futuro da empresa, mas também a reputação de todos nesta sala. Comecei a expor meticulosamente cada falha de Pierre, cada decisão mal calculada e cada negócio fracassado que ele tentou encobrir. À medida que revelava a verdadeira extensão da incompetência de Pierre, vi o pavor instalar-se nos olhos dos membros do conselho. Marguerite tentou intervir várias vezes, mas Etienne, com habilidade, refutou cada uma de suas tentativas, apoiando minhas alegações com dados e relatórios próprios. Depois de 2 horas de uma apresentação implacável, finalizei com uma proposta. Portanto, sugiro uma mudança imediata na liderança da Le Moyne Jeans. Pierre Le Moyne deve ser removido do cargo, e um novo líder deve ser nomeado para conduzir a empresa de volta ao caminho da prosperidade. O silêncio que se seguiu foi avassalador. Pierre parecia um homem derrotado, enquanto Marguerite me olhava com ódio palpável. Foi então que Etienne se levantou e declarou: apoio a moção da senhora Le Moyne. Claramente, mudanças drásticas são necessárias para salvar nossa empresa. Um a um, os outros membros do conselho começaram a expressar seu apoio. Pierre e Marguerite observavam impotentes enquanto seu império desmoronava diante seus olhos. Quando a votação terminou, o resultado foi unânime. Pierre seria removido do seu cargo, e um comitê interino liderado por mim assumiria o controle da empresa. Enquanto a reunião se dissolvia em um murmúrio de vozes agitadas, Marguerite se aproximou de mim, seus olhos brilhando de fúria. Você não vai sair impune. Você não é nada sem o nome Le Moyne. Inclinei-me para ela, minha voz baixa e cortante como uma lâmina. Querida sogra, ainda não entende? Eu não preciso do nome Le Moyne. São vocês quem precisavam de mim, e nunca perceberam. Deixei ali, sem palavras, e saí da sala de reuniões com a cabeça erguida. No corredor, encontrei Pierre encostado na parede, parecendo derrotado. Por que, Teresa? Perguntou ele, com a voz quebrada. Por que fazer isso? Parei e olhei, deixando ver pela primeira vez todo o desprezo e dor que havia guardado por anos. Porque vocês me subestimaram, Pierre? Pensaram que poderiam me usar, me trair, me humilhar, e que eu simplesmente aceitaria. Bem, está a minha resposta. Com essas palavras, virei-me e caminhei em direção ao elevador, deixando para trás o homem que um dia pensei amar. Quando as portas do elevador se fecharam, permiti-me finalmente um sorriso de verdadeira satisfação. A vingança era doce, sim, mas a verdadeira vitória estava apenas começando. Agora era o momento de mostrar a Mônaco e ao mundo do que realmente era feita Teresa Le Moyne. E Marguerite, bem, ela estava prestes a descobrir que subestimar a sua nora foi o maior erro de sua vida. Nos meses seguintes, a Le Moyne Jeans experimentou uma transformação notável sob minha liderança e a de Etienne. A empresa floresceu, expandindo-se para novos mercados e recuperando sua reputação. Enquanto isso, o divórcio avançava com minha advogada se mostrando uma aliada valiosa. Pierre, assessorado por seus advogados, optou por um acordo discreto, temendo que uma batalha judicial expusesse ainda mais seus erros. Marguerite, por outro lado, não se deu por vencida tão facilmente. Tentou usar sua influência para desacreditar-me, espalhando rumores e tentando sabotar negócios, mas cada movimento dela apenas fortalecia minha posição. Uma tarde ensolarada, meses depois da fatídica reunião do conselho, recebi uma chamada inesperada. Teresa, a voz de Marguerite soou cansada e derrotada. Podemos nos encontrar. Escolhi um café em Paris como local do encontro. Quando cheguei, encontrei uma Marguerite muito diferente da mulher arrogante que eu conhecia.
Ela parecia ter envelhecido anos em poucos meses. Você venceu, ela disse simplesmente. Assim que me sentei, a observei, mantendo minha expressão neutra. Não se trata de ganhar ou perder, Marguerite. Nunca se tratou disso. Ela riu amargamente. Então por que tudo isso? Foi por justiça e para ensinar uma lição sobre as consequências de subestimar os outros. Marguerite me observou por um longo momento antes de falar. Sabe, sempre pensei que você não era boa o suficiente para Felipe, nem para nossa família. Agora vejo que, na verdade, éramos nós que não estávamos à sua altura. Suas palavras me surpreenderam, mas mantive a compostura. O que você quer, Marguerite? Perguntei. Paz, respondeu ela com uma expressão súbita de cansaço. Estou cansada de lutar. Felipe se mudará para Londres e estou pensando em me retirar para a Riviera Italiana. Assenti lentamente. Acho que seria uma boa decisão. Ficamos em silêncio por alguns minutos, com o som animado do café ao nosso redor contrastando com a quietude em nossa mesa. Você construiu algo impressionante, Teresa, disse finalmente Marguerite. Espero que faça bom uso disso, completou ela. Com essas palavras, ela se levantou e saiu, me deixando sozinha com meus pensamentos. Nos dias seguintes, finalizei meu divórcio e consolidei minha posição na empresa. Mônaco, que um dia me viu como uma intrusa, agora me tratava como uma das suas cidadãs mais ilustres. Numa noite, enquanto estava na varanda do meu apartamento, olhando as luzes piscantes do porto, refleti sobre a jornada que me trouxe até ali. A dor, a humilhação, a ira. Tudo isso havia se transformado em algo maior, determinação, força, sucesso. Pensei na Teresa de 5 anos atrás, a jovem advogada que sonhava com um conto de fadas. Sorri para mim mesmo ao perceber que a realidade que havia construído era muito mais gratificante do que qualquer conto de fadas. O telefone tocou, interrompendo meus pensamentos. Era Etienne. Teresa, temos uma proposta interessante da Ásia. Acho que você vai querer ver isso. Estarei lá em 20 minutos, respondi, já sentindo a adrenalina de um novo desafio enquanto me preparava para sair. Olhei uma última vez para a vista deslumbrante de Mônaco. Este lugar que um dia foi como uma gaiola dourada, agora era meu reino. Marguerite tinha razão em uma coisa, eu havia vencido, mas a vitória não estava em derrotar os Lemoine, e sim em me tornar a mulher que sempre estive destinada a ser. Com uma última olhada ao horizonte, saí para enfrentar meu próximo desafio. Afinal, o jogo nunca termina realmente em Mônaco, apenas muda de jogadores, e eu estava mais do que pronta para a próxima rodada. Não queria que as coisas chegassem ao ponto de terminar meu casamento e a saída do meu ex-marido da empresa, especialmente agora que sou a chefe. Mas é isso que acontece com pessoas manipuladoras sem caráter, que usam os outros apenas como escada para obter seus benefícios, custe o que custar. A vida tem uma maneira cruel de nos testar e muitas vezes somos lançados nas situações mais difíceis. Mas lembre-se, são essas experiências que moldam nossa força e determinação. Não deixe que as ações desonestas dos outros te derrubem. Use cada desafio como uma oportunidade para crescer e se elevar acima da adversidade. A história de hoje chegou ao fim. Não se esqueça de comentar qual lição você tirou dela. Também deixe um like no vídeo e se inscreva para não perder os próximos vídeos. E se você quer conhecer o final da história da mulher que foi expulsa de casa pelo seu marido, após o mesmo herdar uma herança milionária de seu falecido pai, clica no vídeo que está aparecendo aí na tela. Te vejo nessa história. Grande abraço.